irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nessa sexta-feira. O evangelho dessa sexta está em São João, capítulo 21, versículos do 1 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lado de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhes eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não. Responderam-lhes. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca, e achareis. Lançaram-na, e já não podiam arrastá-la, por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 covados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhes: Quem és tu? Pois bem, sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o evangelho dessa nossa sexta-feira vem nos ensinar. Nunca que nós vamos conseguir andar sozinhos. Nunca que nós vamos conseguir ter uma vida boa, uma vida nova, uma vida cheia de alegria e cheia de milagres, se nós tentar andar sozinhos. Ou então querer viver a nossa vida sozinho, ou então do modo nosso, do jeito nosso, ou então só seguindo a nossa própria opinião. Meu irmão e minha irmã, nós podemos ver nesse evangelho. Logo, os discípulos saíram para pescar. Eles, logo, passou a noite toda e não conseguiram pescar um peixe sequer. E logo estava com fome. Mas logo eles viram uma pessoa na beira do mar. Eles ficaram com medo pensando que era um fantasma. E Jesus logo pediu para eles lançar a rede ao lado direito do barco. Eles, porém, Pedro tentou não querer obedecer, mas os outros discípulos insistiram. Logo, quando eles insistiram e lançou, eles pegou uma quantidade de peixe que nem eles mesmos imaginavam. Nós podemos ver, irmão, os discípulos, quando estavam pescando sozinhos, eles não conseguiram sobreviver sozinhos. Eles não conseguiram se alimentar a si próprios. Eles não conseguiram pescar um peixe que sequer. Mas logo quando Jesus ficou junto deles, e eles acolheram Jesus no meio deles, e obedeceu à voz de Jesus, aí sim eles conseguiram o que eles queriam, que era pescar os peixes. Nós também, irmãos. Muitas vezes no nosso dia a dia e na nossa vida desse mundo, nós tentamos viver a nossa vida longe de Deus. Muitas vezes nós viramos para nós e falamos: não, eu não preciso de Deus. Não, eu vou viver a minha vida sem seguir a palavra de Deus.
eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Nós podemos ver, irmão, quando nós se afastamos de Deus e tentamos viver a nossa vida só de ouvir só as nossas próprias opiniões e viver a nossa vida do jeito nosso e desobedecer a palavra de Deus, nunca que a nossa vida vai para frente. Só acontece de vir problemas, vem tristezas, preocupações, desuniões, brigas, até mesmo esses sofrimentos, Deus o livre, falta de fome, falta de dinheiro para se alimentar. Mas por quê? Por conta que nós acabamos quebrando o pau no ouvido e acabamos querendo viver a nossa vida do jeito nosso e seguindo só as nossas próprias opiniões e se afastando de Deus, renunciando à voz de Deus. Mas aí é a hora que os sofrimentos e os acontecimentos e as perseguições vêm em abundância. Aí é a hora que nós não conseguimos sobreviver sozinhos e acaba se arrependendo. Mas, quando aquele ouve a palavra de Deus e obedece Jesus Cristo e acredita que Ele tem poder para realizar milagres e acolhe Jesus na sua vida, e quando obedece à voz de Deus, a sua vida se transforma. Mas muitas vezes, nós não acreditamos que Jesus tem poder para transformar a nossa vida. Muitas vezes nós desacreditamos da sua palavra e é a hora que nós tentamos viver a nossa vida sozinhos através só das nossas opiniões e largamos de obedecer a palavra de Deus. Mas é a hora que os sofrimentos acontecem. Mas, quando nós obedecemos a palavra de Deus e acolhemos Jesus Cristo nos nossos braços e abrimos o nosso coração para Deus, a nossa vida se transforma. Nós podemos ver, depois que eles obedeceram, eles pegou uma quantidade de peixe que eles nem imaginavam. Quando ele chegou lá em terra firme, Jesus Cristo já estava com um banquete, já de peixes e também lá com alimentos e pães para alimentar os seus discípulos, que ele sabia que eles estavam com fome. Jesus Cristo, ele nunca deixa nenhum de nós morrer de fome. Jesus Cristo, ele nunca abandona nenhum de nós nas horas mais difíceis. Jesus Cristo, ele está sempre ao nosso lado para nos alimentar da palavra, alimentar corporalmente, alimentar fisicamente, alimentar com a palavra de Deus, alimentar com o pão de cada dia que Ele nos dá. Jesus Cristo, ele não gosta de ver nenhum de nós sofrendo. Ele sempre está ao nosso lado para nos alimentar, para nos dar força, para nos dar ânimo, para nos dar força corporal e nos dar a saúde e a alegria. Mas nós precisamos que obedecer a palavra de Deus. Se você não quiser sofrer, se você não quiser ir para o caminho do pecado, largue de querer viver a sua vida sozinho, só através das suas opiniões. E busque a obedecer à opinião de Deus. Ouve a voz de Deus. Obedece às ordens de Deus. Só assim você vai ter uma vida totalmente cheia de alegria, cheia de amor, cheia de carinho. E cheio de ânimo e forças. Porque ninguém também vive sem alimentar. Jesus, Ele quer cuidar de nós. Como Ele viu que os discípulos estavam com fome, Ele já estava com um banquete preparado lá para eles comer. Jesus preocupou com os discípulos e cuidou deles. Jesus também hoje quer cuidar de nós. Mas nós precisamos que obedecer à voz de Deus. Precisamos que acreditar que Jesus tem poder para nos curar e transformar a nossa vida. E precisamos que obedecer às ordens de Deus e à voz dEle. E seguir o que Ele nos manda. Só assim nós vamos ter uma vida cheia de alegria e plena, cheia de amor e de misericórdia, e cheia de saúde, e assim alcançar o objetivo que é vencer Satanás, o pecado e o mundo, e alcançar a vida eterna com Deus. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito. Ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa sexta-feira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.